Então, boa noite a todos, né? Começamos a gravação aqui. Seja bem-vindo, Keila. Eu já tinha falado bem-vindo aí para as outras pessoas. Hoje... Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, Keila. Copiou, ó, essa estante tua é igual a minha. Tem algo errado nisso aí. Que coisa! Você está aqui na minha casa, por acaso? Nós estamos dividindo o mesmo ambiente. Tá certo. Então, hoje, dia 25 de março, né, primeira semana da nossa disciplina de ferramentas de produção de material digital. E antes da gravação, eu estava comentando que foi nas outras disciplinas que eu ministrei para vocês, eu já tinha falado que eu gostava demais, né, desse processo de produção de material digital. Para quem assistia às aulas online, e eu vi a ementa, adorei a ementa do curso, procurei, né, eu comecei a montar todo o material digital, porque seria um desafio, né? Como que eu vou ensinar ferramentas de produção de material digital se eu não utilizar daquilo, né? Se eu não mostrar aquilo. Até aquela brincadeirinha que eu fiz lá dentro do... Oi, Vitor, seja bem-vindo aí novamente. Aquele avatarzinho falante meu da brincadeirinha lá para poder chamar a atenção de vocês há uma semana atrás, né? Então, isso tudo, de certa forma, estimula. Mas sem delongas, né? Eu vou apresentar aqui o que vocês vão fazer essa semana e entrar dentro do conteúdo, tá? Vou compartilhar na tela. Beleza. Então, as nossas aulas serão sempre às segundas-feiras. Aqui, eu tenho que mudar depois. Esse aqui está oculto. Depois, o André, me manda um resuminho, tá? Para que eu possa colocar aqui para o pessoal. Esse aqui era um vídeo de apresentação da disciplina que eu tinha mandado para vocês, bem simples, com criação de avatar. Vou mostrar como que se faz isso, né? E aqui as semanas, né? Separado por 20 pontos agora a primeira semana, depois as outras duas 25 pontos, e como tem um projeto ao final da disciplina, valendo 30 pontos, tá? O plano de ensino está aqui, que como eu falei para vocês, eu fiz uma modificação. Então, quando a gente fala de capítulo 1, é por semana, tá, gente? Nós vamos ver até podcast. Não dá para ver tudo. Claro que dentro de uma aula aí de até 8h30 da noite, mais ou menos, não dá para a gente poder ver tudo. Eu vou dar só o caminho para o aprendizado, né? Na semana que vem, a gente vai falar a respeito da montagem do material. Então, aqui em cima, na primeira etapa, de forma separada, né? A gente estuda de forma separada o que a gente pode utilizar aí. Existem muito mais coisas do que isso, mas eu considerei esses aqui os mais importantes, os mais relevantes na hora do desenvolvimento de material didático. Claro que existem outros recursos e ferramentas para utilização, mas se você utilizar desses aqui, já está de excelente, né? Depois a gente pega tudo isso e monta ele dentro do Google Sites. Então, vocês vão desenvolver dentro do Google Sites, lá no Drive, lá dentro do Drive. Eu acho que teve uma disciplina que vocês já fizeram algo parecido para mim, não tenho certeza. Alguém lembra? Não estou lembrado se eu passei algo do Google Sites para vocês fazerem. Acho que não, né? Mas sim, do Google Sites, sim. Foi, né? Então, a gente vai voltar nesse processo, certo? Mas agora utilizando de inteligência artificial, tá legal? Usando de inteligência artificial, vocês vão montar e fazer a junção de tudo que a gente está vendo até lá no final da semana 5, porque aqui são 4 unidades, mas vocês sabem que vocês têm 5 semanas aí. Então, vai ter tempo, vocês terão bastante tempo para poder desenvolver todo esse processo aí. A gente vai cobrando esse processo aos poucos, tá? Então, a gente junta tudo. Aí, depois, eu vou comentar com vocês a respeito de simuladores e de storytelling. Então, a gente vai... essa parte, principalmente de simuladores aqui, realidade aumentada, a gente ainda pode trabalhar um pouquinho, mas realidade virtual é mais difícil, porque precisa do óculos, tá? Mas, de qualquer maneira, a gente vai passar pelo processo de realidade aumentada. Para vocês terem ideia, a minha esposa trabalha
na instituição privada, né? Em uma universidade. Então, o aluno vai, tira uma foto do QR Code e aquilo ali é apresentado. Se é um curso de engenharia, por exemplo, ele mostra como que, em 3D, no celular da pessoa, como que ficaria o prédio depois de montado. Então, o material didático está chegando a esse ponto, tá? Depois a gente passa pelo processo de... Não vou falar muito de gamificação, que a gente falou na aula passada, mas tem algumas ferramentas bem interessantes de gamificação que eu vou trazer, principalmente aqui com o WordWall. Vamos falar um pouquinho sobre as apresentações, sobre stream de vídeo. Então, talvez uma aula até a gente faça com o esquema de stream, né? Entre outros, tá bom? Então, eu programei mais ou menos dessa maneira. A gente vai falar sobre detecção de plágio também, mesmo sendo de inteligência artificial, né? Olha, eu fiz com muito carinho, mas eu posso mudar. Caso vocês queiram, né, um determinado assunto que acha interessante, alguma coisa assim, ainda está em tempo, é só fazer a sugestão. Aí eu encaixo dentro desses processos, né? Porque a ementa é essa daqui, ó, criação de videoaulas, blogs, outras formas e material digital, né? Software para auxiliar na edição de material, métodos de compartilhamento, também vou falar, né? Só o Google Drive já tem, mas a gente pode colocar outros métodos de compartilhamento, OneDrive, Dropbox, entre outros que existem por aí, e a produção de materiais na web, né? Ferramentas digitais de criação de storytelling, dinâmicas e experiência de storytelling, e aí pede um projeto prático, né? Vocês precisam desenvolver o projeto prático. O restante aí vocês já sabem como funciona. Vamos para a unidade 1. Muito bem, eu começo, né, a unidade 1, já colocando em termos de objetivos, não de forma textual, conforme eu estava acostumado a colocar, mas agora em formato de mapa mental. Então, quando a gente trabalha com geração de conteúdo, vai não só para o professor deve gerar um mapa mental. Se vocês olharem, o mapa mental está sendo muito usado nesses últimos anos, principalmente em cursos online, onde o professor passa o mapa mental. Não sei se vocês já assistiram aulas assim, mas ele passa o mapa mental e ele vai abrindo as abas e mostrando, e aí o aluno vai conseguindo assimilar de forma melhor todo o processo de aprendizagem. E o que ele vai aprender futuramente, né? Às vezes na mesma aula, ou o que ele já aprendeu, ou o que ele perdeu se ele entrou numa aula posterior, tá bom? Então, a gente vai falar primeira unidade, que é como gerar conteúdo, como que eu crio conteúdo para as minhas, para a minha disciplina, né? E quando a gente fala de geração de conteúdo, a gente fala de geração de conteúdo do tipo texto, geração de conteúdo do tipo de imagem, geração de conteúdo do tipo vídeo e de conteúdo de áudio. Só que eu mantive vídeos e áudio junto, tá bom? Aqui é o nosso material didático online. Liberei só a unidade 1. Então, está aqui a mesma coisa da ementa. Tá tudo... Vamos para... É importante, pessoal, agora, quando vocês abrirem esse material, tá? Para poder ter acesso a todo o material, porque senão ficava um menu muito extenso, e vocês sigam até a última página, tá? Até o final da página, para poder abrir a página seguinte, porque nem tudo vai estar aqui nos menus. Eu só coloquei os capítulos. Subcapítulos eu não inseri. Aí eu começo todo esse processo falando sobre design instrucional, que é algo, né, fundamental. Vocês não vão sair especialistas aqui de design instrucional, não é esse o objetivo, mas são recomendações importantes que eu gostaria que vocês lessem e prestassem bastante atenção no que o design instrucional recomenda em relação a determinado tipo de execução, tá bom? Aí tem questão de usabilidade, acessibilidade. Claro que eu não vou entrar nessas técnicas, porque não dá tempo, né? Mas depois vocês podem aprofundar. Então, quando chegar aqui no finalzinho, por favor, cliquem aqui, ó, próximo, tá?
da página. Aqui uma continuação, né? Quando eu falo de recomendações de design institucional, agora é na geração de conteúdos do tipo texto, ali era só uma introdução que eu dei. Claro que são aquelas recomendações que a gente já viu em outros lugares, então faz parte do material didático aqui, mas clareza e concisão, né? A estruturação e a hierarquia, conforme eu já mostrei ali, né? Isso, através de mapas mentais, ajuda muito no processo para poder entender, né, a questão da estrutura, o que o professor vai mostrar para o aluno. E mais um detalhe: o mapa mental não necessariamente precisa ser montado ou deve ser montado pelo professor somente. Você pode pedir para que os seus alunos montem um mapa mental daquele conceito que ele desenvolveu, dos conceitos que você tratou com ele dentro da sala de aula. Então, você pode fazer o inverso, né? Até o ideal é isso, para que o aluno aprenda a trabalhar com outras ferramentas e ele vai ter que estudar aquele conteúdo que você passou novamente para poder montar as estruturas principais do mapa mental. Aqui, recursos multimídias, né? A gente sempre mantém o recurso de imagem, gráfico, tabela, entre outros. Incluir perguntas, atividades, exercícios. Utilizar ferramentas de gamificação, né? Para tornar o aprendizado mais divertido. São dicas, tá? Acessibilidade, usabilidade, por aí vai indo. Mas vamos para a parte prática, que é o que eu gosto mais, né? O uso da IA para geração de texto. Como vocês sabem, né, nós temos, eu vou entrar na principal, estou abrindo aqui, enquanto está abrindo a tela, o navegador aqui. A principal é o ChatGPT. Não sei se vocês já utilizaram. Quem já usou aí, levanta a mãozinha. Gisele já usou. A Josi também. Beleza, ChatGPT. Ó, os nossos alunos estão com o ChatGPT o tempo todo, tá? Não adianta. Então, todas as perguntas que vocês utilizam, né, tudo que vocês fazem em sala de aula, hoje o aluno ele vai para o ChatGPT e tenta encontrar as respostas dentro do ChatGPT. O ChatGPT, para quem não sabe, até a versão 3.5 ela é gratuita, né? As versões novas, por isso que tem aqui, ó, o Upgrade Plan, né? Eu entrei com um navegador diferente aqui, que é o navegador Edge, justamente porque o navegador é da Microsoft, certo? Esses detalhes é bom vocês ficarem atentas. Pelo seguinte, o ChatGPT, a principal empresa financiadora do projeto é esse Perplexity, eu vou dar uma olhada. Mas é a Microsoft. Então, se você utilizar do seu e-mail Microsoft, tudo sendo da Microsoft, você, às vezes, abre uma guia a mais, algo assim. A mesma coisa se você for lá no antigo Bard, né, que é o Gemini, ou aqui no Brasil o pessoal está chamando de Gemini, né, mas utilize lá, vocês vão ver que eu vou abrir guias diferentes, com navegadores diferentes, justamente para poder obter o máximo possível dos recursos, tá? Bom, o processo aqui, né, como, por exemplo, mapas mentais na educação. Este capítulo, mapas mentais na educação, eu criei com o ChatGPT, né? Então, o que você faz? Reparem que eu faço diversas perguntas, né? Esse é o papel do professor. Você vai montar o conteúdo, mas o papel do professor, o que é? Fazer a curadoria. Então, você vai lendo aquilo que ele vai entregando para você e vai ajustando de acordo com o que você precisa. Uma das questões importantes que eu quero passar, e se vocês quiserem pesquisar, eu não entrei nesse detalhe, mas é chamado de engenharia de prompts. Então, é o processo de criação de prompt. Por quê? Você tem que pensar que o que está ali atrás é uma ferramenta de inteligência artificial que tem um pacote de informações imensas sobre assuntos do mundo inteiro e, no caso do ChatGPT, vai até o ano 2018, parece. Então, questões mais novas, na versão 3.5, ela não traz, porque eles utilizam desse público, né, gratuito, para poder fazer a aprendizagem de máquina. Lembrando que a inteligência artificial ela está abaixo de uma linha de pensamento chamada de aprendizagem de máquina dentro da nossa área de ciência da computação. Então,
A aprendizagem de máquina é só um guarda-chuva, né? Então, a inteligência artificial é uma das partes que a gente tem. E repare que eu já começo assim, ó, escreva um texto para professores do ensino fundamental e médio sobre a importância do uso de mapas mentais na educação. Dê uma introdução ao assunto, mapas mentais, sua importância educacional, ferramentas online para a criação dos mapas mentais. Então, ele escreve, ele vai trazer as informações, tá? Isso é escrito pela inteligência artificial, né? Você vai passar pelo processo de curadoria. Então, o primeiro que eu estou mostrando é o uso do ChatGPT, né? E aí, eu falo para ele, olha, gostei, mas mude o formato para uma apostila. Então, ele vem, ele muda esse formato, separa, tá vendo, ó, por capítulos para mim. Então, o que são mapas mentais, importância na educação e por aí vai indo, né? Claro que você pode pegar determinada situação e falar para ele não escrever por tópico, mas escrever um texto longo, né? Como é o caso que eu fiz aqui, ó, escreva agora cada um dos capítulos sugeridos. Então, ele vai, em vez de ele me trazer por pontos, né, é bom a gente sempre pedir para que ele faça nessa sequência, para que ele possa, aí você ensinou ele esse processo, você ensinou a máquina esse processo, ele já tem os tópicos principais, sabe que você gostou da resposta, para que ele comece a escrever a partir daquilo que ele entregou anteriormente, tá? A grande questão da inteligência artificial, desde o final de 2020 para agora, né? 2022, parece, tá? Dezembro de 2022, que o ChatGPT foi 18 de dezembro de 22. Foi lançado, né? É ele aprender com as suas atitudes, com o que você passa para ele. Ele pega todo esse contexto e, a partir de questões do tipo, olha, eu gostei disso daqui, olha, eu não gostei, a resposta está ruim, olha, eu quero que você reescreva esse processo, então você clica aqui e reescreve, olha, eu quero que você copie isso para mim, né? Então, depois eu peço para ele, ó, faça o mesmo para o assunto nuvens de palavras. Então, ele vai e escreve o conteúdo. O meu processo, como eu falei, é da curadoria. Verificar se as informações que ele está trazendo está correta, né? Se faltou alguma coisa, você avisa ele, olha, faltou tal assunto, né? Podemos pegar aqui, vou criar um novo chat aqui. Vamos imaginar, né, um exemplo clássico. Tem algum professor de história aqui? Qual a área de vocês aí, mais? Para que a gente... Estou anotando aqui. O Vitor de história, né? Então, vamos ver. Vitor, qual que é a matéria que você está dando agora? Brasil, Primeira República, Rogério, para o terceiro ano. Brasil, Primeira República. Então, como que você vai iniciar o ChatGPT? O correto é você começar assim, ó. Então, você está falando para a máquina. Você será um professor. Você pode pedir assim, ó, com doutorado e mais de 15 anos de experiência em sala de aula. Quando você faz isso, ele já tem uma ideia de qual personagem ele vai atuar. E essa questão de personagem, vocês vão ver que são chamados de atores, tá? E este é o ano dos atores. Por quê? A IA, as ferramentas de IA vão crescer, mas principalmente os atores. Quando a gente fala de atores, eu vou entrar em determinada inteligência artificial e vou escolher qual é o persona que eu preciso. Eu quero um professor de história. Então, aquele persona da inteligência artificial entende tudo de história. Tá entendendo? Eu quero um professor de matemática. Se você entrar lá, você vai ter um professor de matemática. Eu quero falar só sobre algoritmo. Então, vai ter um persona que entende só sobre algoritmo. Então, são chamados de atores. Então, está começando esse processo. Este ano vai estourar. Até o final do ano vai ter muita coisa por aí. Mais ou menos o seguinte, você
vai ter a possibilidade, dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, conversar com a máquina com todas as informações, por exemplo, do Instituto Federal da escola que você está. Exemplo, eu quero saber como que eu faço o cadastro na biblioteca. Você simplesmente vai lá e a máquina vai responder para você. O persona vai estar lá. Pessoal, não vamos discutir aqui se isso é positivo ou negativo, tá? Se vai fazer com que perda de emprego e por aí vai indo, né? Não é essa a questão. Vamos focar na questão de material didático, que eu penso que possa acontecer dentro em breve, né? Se vocês entrarem em alguns cursos que estão em Pacta, por exemplo, empresas de alta tecnologia que dão treinamento para grandes corporações, vocês vão perceber que eles já utilizam da inteligência artificial como tutores e como professores. Olha só, a que nível que já está chegando, né? Falei que a aula de hoje ia fazer algo desse tipo assim, né? O Vitor fala que já utiliza para montar plano de aula, né? Peço que ele elabore tópicos de um texto que eu elaborei. Uhum. Oi, Gisele, pode falar. Eu já utilizo o chat GPT através até do aplicativo, né? Tem o app já, né? Sim. Para treinar o espanhol. Porque às vezes a gente precisa conversar, né? E ele tem a opção de você colocar áudio, né? Então ele conversa com a gente. Já tem como fazer isso pelo chat. Eu nunca tentei pelo computador, mas pelo chat deu certo. Não, tem sim. Tem. Olha, mas tem outras ferramentas para aprendizagem de línguas sem ser só o chat GPT, tá? Tem agora já inteligência artificial específica para isso. Eu tenho uma impressão que eu até coloquei dentro do nosso material didático aí. Eu tenho que só dar uma olhada, viu? Porque tem muita dica de material didático. Então, continuando aqui, né? Você será um professor com doutorado e mais de 15 anos de experiência em sala de aula. Por que isso é importante? Porque aí você cria essa visão dentro da inteligência artificial de como que ela tem que trabalhar o conteúdo, tá? Aí você vai falar também para quem você vai colocar isso, né? O Vitor falou que era para o pessoal do oitavo ano, como é que é, do ensino fundamental? Dá uma dica aí para mim. Do médio. Terceiro do Na médio, né? verdade, são todas as séries, né? Desde o sexto até o terceiro. Você criará um plano de ensino sobre, na verdade, pode ser um plano de aula, tá? Sobre, qual que era o assunto mesmo? Primeira República. De forma bem simples assim, tá? Então, o que ele faz? Ele já cria aí, né, algumas ideias que o professor vai ter que pegar o material que ele tem e comparar com o material que a inteligência artificial passou, né? E colocar os assuntos que faltam. E a partir daí você pode ir pedindo. E ele vai escrevendo todo o material. Ah, Rogério, mas isso daí não fica uma coisa muito subjetiva? Galera, não vai ter jeito de fugir disso mais não, tá? Não tem jeito. Né? Os livros didáticos aí, é claro que muita coisa que ele passa, principalmente aqui, né, até 2018, talvez não dê tanto problema, mas coisas que são mais atualizadas, você realmente teria que pagar pelo chat GPT na versão é, a versão mais nova. Então, a grande vantagem de utilização do chat GPT, né, a gente fala dele porque ele foi o que realmente revolucionou todo o processo de inteligência artificial, né? A Google veio com a inteligência artificial dela, chamada de Bard, na época, para poder tentar não ficar muito fora do contexto da inteligência artificial, mas, né, agora, o mês passado, a Google lançou a Gemini, ou Gemini, né, conforme vocês queiram. Eu já estou logado aqui, vou conversar com ela.
Ah, eu esqueci. Aqui, como é uma conta privada, não permite, tá? Eu vou entrar na minha conta particular. E aí vocês vão ver que muito do material didático que vocês estão recebendo foi desenvolvido via inteligência artificial e eu simplesmente fiz uma curadoria. E ainda faço, né? Então, por exemplo, o processo de melhorar uma imagem, tá vendo? Bom, o Gemini, o que eu percebi? O ChatGPT eu já usava desde que ele surgiu, certo? Um exemplo clássico, né? Olha lá, como subir vídeos gravados para o YouTube. Isso aqui está no material didático de vocês. Já está lá no... era um conteúdo da uma das últimas disciplinas nossas. Então, eu coloco aqui o passo a passo, tá vendo? O que eu vou precisar fazer é simplesmente pegar esse material e colocar as imagens. O Gemini, ele cria algumas imagens já, tá? Ele tem algumas vantagens em relação ao ChatGPT que foi lançado. No Brasil, vou tentar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, crie uma imagem do YouTube. Ao vivo, hein, gente? Ele está dizendo aqui que ele não consegue criar as imagens, mas ele estava criando, viu? Até alguns dias atrás aí você conseguia criar imagens com ele. Eu não sei por que deve ter tirado, como vocês sabem, está tudo em teste ainda, né? Todas essas ferramentas ainda estão sendo testadas. Mas você tem a opção de ouvir aqui o áudio, né? Você tem as opções aí, mas de qualquer maneira a gente cria as imagens através de outras ferramentas que são próprias de criação de imagem. Então, eu gostaria que vocês dessem uma olhada no Gemini, né, para quem está acostumado a trabalhar com o ChatGPT, vocês vão perceber que, diferente do Bard, que era muito ruim na época, né, essa ferramenta que foi lançada há um mês e pouquinho atrás, realmente ela vem com força total e ela está melhor do que o ChatGPT, tá? Então, aqui eu coloco algumas ferramentas, né, de IA para geração de textos. Então, aqui, o Jasper. Então, são dicas, tá, gente? Jasper. Então, principalmente para marketing de conteúdo, anúncios, eu coloco alguns exemplos. Isso aqui tirado, não cheguei a utilizar o Jasper, mas o Gemini eu sempre utilizei, né? Tem outras, tá? Copy AI, o Frase.ai, WordTune, o Grammarly. Aqui é para revisão completa de gramática, ortografia e pontuação em português e outros idiomas, tá? Então, vale a pena dar uma conferida. Você pode pegar todo o material didático que foi escrito pelo ChatGPT, jogar para dentro dele e ele vai fazer uma checagem geral de todos os processos, inclusive processos ABNT, tá? De artigos e por aí vai indo. Você pode escolher qual o nível que você deseja, depois que você pega o conteúdo, você fala para ele, olha, o nível é para alunos do ensino médio. Aí ele vai escrever aquele texto para alunos do ensino médio. Olha, o nível desse texto é para alunos de mestrado. Então, ele escreve com outra terminologia. Existem outros aqui. Ah, esse aqui que eu acho que eu falei. Não, não é esse, não. Aqui eu falo sobre o ChatGPT, tá? O Gemini. E agora, tem o You, é uma derivação. Lembrando que, cuidado, pessoal, muitas das ferramentas que vocês vão encontrar de inteligência artificial que estão surgindo no mercado, essas são as principais, tá? O o ChatGPT faz? Ele entrega para nós da área de ciência da computação, imagine que um motorzinho, tá? Ele entrega aquele motorzinho, aí você fala, ora, eu vou criar uma aplicação, eu quero conectar no ChatGPT. Eu pago o ChatGPT 4.0, tá? Vou criar uma empresa de inteligência artificial, mas, na verdade, é um motorzinho que vai ligar ao ChatGPT.
tá? Como se fosse uma extensão ou um plugin. Imaginem assim. Então, tem muitas inteligências artificiais por aí com esse tipo de papel, né? Que, na verdade, se conecta com a principal. E as três principais eu já vou mostrar para vocês. Eu mostrei só duas, tá? Essa IU é uma derivação de outros, ela não tem uma inteligência dela própria, só que a pessoa que trabalha começa a separar os atores, tá bom? É como ter uma inteligência, um assistente, tá? Aqui ele fala, né? É como ter um assistente virtual. Então, simule aqui, ó, um professor de história com mais de 20 anos de experiência, com doutorado. Vamos montar um curso de história dos povos incas. Quais as informações mais importantes a serem tratadas e as que considera como extra? O curso terá 8 capítulos. Separe-os. Então, você pede isso e aí ele traz. Eu não sei se eu entrei aqui com essa conta, eu acho que não, eu não entrei com essa conta. Ah, não, entrei sim. Engraçado que aqui ele permitiu, né? Olha lá o resultado, né? Então, ele separa para mim todas as informações e o que eu posso fazer? Olha que coisa interessante, né? Com a IU, eu posso pegar um arquivo que eu encontrei na internet, um arquivo sobre ou um livro ou alguma coisa nesse sentido, com extensão PDF. Imagine isso, pessoal. Eu envio esse arquivo, olha lá, eu mandei o arquivo e eu peço para que ele verifique o que aquele arquivo está executando, o que aquele arquivo fala de importante, né? Ele me respondeu aqui em inglês, primeiramente, depois eu falei em português, tá vendo? E aí ele vem falando de uma forma mais simples. Mandei de novo para ele, para fazer o teste, e aí ele me faz um resumo. Então, você tem que saber fazer as perguntas para que ele traga um retorno, uma resposta bacana. Demora um pouquinho? Demorou, tá? Isso aqui era só um arquivo, parece que com 20 páginas, algo assim, e ele traz informações relativas a esse arquivo em PDF. Então, você, através de diversas ferramentas, você pode enviar lá. Repare também que ele tem a opção de você utilizar o chat GPT na versão 4.0, aqui, né, de forma gratuita. Então, quer dizer, aquilo que você, se você perguntar alguma novidade aí dos últimos anos, porque o chat GPT 3.5 ele vai até 2018, tá? Então, vamos pegar aqui principais assuntos de 2023. Vamos colocar essa pergunta. Provavelmente, olha lá. Tá lá, ele já trouxe com a versão 4.0 de graça. Certo? Aqui você usa o chat GPT de graça. Você não precisaria pagar. Vai chegar um ponto, tá? Porque o que eles fazem aqui, ó? 1 de 5. Então você tem uma pergunta de 5, no máximo. Chega um ponto que eles vão pedir para você bancar. Então, é a forma que eles vão ganhar dinheiro. O que essa empresa You faz? Ela se conecta, que nem eu expliquei para vocês, lá dentro do Chat GPT versão 4, porque ela está pagando como empresa para embutir o Chat GPT dentro do site deles. Tá vendo? E aqui ele já me deu, ó, você utilizou um gratuito, né? Você tem um limite aí diário. Então, mas eu consegui utilizar, né? Tem a opção de create. Create aqui deve ser criação de imagem. Posso pedir aqui, ó, crie uma imagem realista vamos colocar aqui, de uma pessoa saindo para trabalhar. Vamos ver se ele vai criar. É claro, não vai chegar nem aos pés do Midjourney, né? Se vocês já acessaram, vocês sabem que muitos dos nossos alunos, né? Ele não criou a imagem. Não criou. Ó, uma imagem realística. Tá aqui, ó.
de uma pessoa saindo para o trabalho. Perceberam? E aí, essa imagem, ela não existe em lugar nenhum. Tá? A imagem é sua. A inteligência artificial é que criou essa imagem. Você pode pegar esse material e colocar dentro dos seus materiais didáticos. O que você pode fazer, né, e dentro tá, no processo aí que é gratuito, né? Vocês viram que eu utilizei aqui de forma gratuita, então não tem os direitos autorais, tá? Essa é uma briga até judicial que vai ocorrer ainda e tudo mais, mas foi criado, né? Essa aí, vamos voltar para cá. Eu só mostrei aqui no material didático essa opção. A próxima, que ainda não foi lançada, e aí é bom a gente colocar um parênteses para o Elon Musk, porque o Elon Musk, quando foi por volta de 2023, foi o ano passado, tá? O Elon Musk, ele foi um dos primeiros da área de tecnologia que falou assim, ó, parem com a inteligência artificial, né? Ele falou, parem, vamos dar uma estudada no processo, vamos, porque, assim, já existem, tem uns fanáticos que eu acompanho por inteligência artificial aqui, que inclusive já disseram que descobriram a cura do câncer. Eu não acredito nesse processo, mas que eles jogaram todas as questões para dentro da inteligência artificial, e a inteligência artificial fez diversas combinações de todos os artigos, de todos os estudos, de tudo mais, e que praticamente já descobriram a cura do câncer. Precisa somente fazer fazer o teste. Esse foi um vídeo que eu assisti de uma semana atrás de um cara no Brasil que realmente entende de inteligência artificial. É um dos caras, assim, que realmente, desde o começo aí, ele tem trabalhado muito em cima disso. Se é verdade ou não, a gente sempre, né, tem que ficar com o pé atrás. Mas que ele falou que já foram feitos esse tipo de trabalho para poder descobrir, né, essa possibilidade que eles já conseguiram, beleza. A IA do Elon Musk ainda está um pouquinho defasada e não funciona no Brasil, tá? Ele ainda não liberou. Se você tentar entrar, é igual o Bard antigamente e o ChatGPT também. Eles foram liberando ao mundo aos poucos, tá? Então, a X já liberou nos Estados Unidos. Eu tentei acessar, tá? É claro que você tem aqui os termos e tudo mais, mas no Brasil, pelo menos, eu não consegui acesso nenhum desses outros dias. Ele sempre dá um erro, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui na minha conta do X. Só não vou abrir a conta, tá, gente? Nesse caso, você tem que logar com o X. Eu já loguei aqui. E aí, depois que você logou, aí você pode chamar esse endereço aqui, ó. Se abrir, ó, estou carregando essa parte aqui, uma nova guia. Ele vai fazer a validação do login. Ele não validou. Mas também não deu erro. Vou tentar de novo. Será? Isso aqui que eu estou falando, ó. Ainda está dando esse erro, certo? Ainda deu erro. Pensei que fosse porque ele demorou um pouquinho dessa vez, mas ele não autorizou. Isso é fácil de resolver, tá, gente? É só através de uma VPN aqui, em vez de eu estar dentro do Brasil, eu acesso via outro país, por exemplo, pelos Estados Unidos, e aí eu tenho acesso ao conteúdo da rede, tá? A Josi disse que algumas redes particulares já estão usando, eu não... Aí agora... Ah, tá. Uhum. Então, essa é outra ferramenta que eu queria mostrar. Ainda não chegou no Brasil, mas, olha, sei não, hein? Pode ser uma ferramenta
que esse rapaz aqui, ele não dá ponto sem nó, não. Tá? Quando ele precisa de alguma coisa, ele vai até o fim mesmo. Então, eu deixo as dicas aí, tá? Aqui tem um exemplo prático que eu mostrei, né? Uma outra coisa que eu queria passar para vocês, e aí é aquilo que eu disse. Você pode pegar todo aquele livro, certo? O livro que você encontrar neste local, jogar para dentro da inteligência artificial e a criatividade como professor, tá? Olha só, é o Zelib. Aqui, no Zelib, você tem, nada, 22 milhões de livros gratuitos ali dentro, tá? Ele é em inglês, a maior parte você vai encontrar os livros em inglês, tá? A maior parte é isso. Mas, se você quiser, você pode colocar o ISBN, alguma coisa assim, para que ele pesquise, tá? Você tem opções de busca e você pode escolher a linguagem, vamos colocar aqui português. Português. Vou colocar aqui, vamos pesquisar por história, somente. Então, aqui, alguns livros de história. Eu não conheço, não é muito da minha área, o Vitor pode me ajudar aí, tá? Mas, o ano de lançamento, tá? A maior parte dos livros aqui, ó, vários livros que estão disponíveis aí. Não sei se são bons, se são ruins, tá? Eu não faço essa... Mas você pode também procurar por artigos, né? Ele sobe artigos também. Então, o ZLibrary é não é necessariamente uma inteligência artificial, tá? A gente não vai ver só IA, só inteligência artificial, mas você pode ter um determinado livro e utilizar da inteligência artificial enviando, por exemplo, esse livro e tendo alguns conteúdos, algumas coisas, ou gerando conteúdo a partir do conteúdo que vier. Tem esse daqui, que é o Teach. Essa é uma ferramenta de IA nacional conectada ao ChatGPT com atores. Eu vou entrar com a outra conta, que eu acho que eu entrei com a outra conta. Só um momento. Vou mostrar ela por dentro. Essa aqui é legalzinha. Não. Deixa eu tentar entrar com a conta aqui do Instituto. Bom, ela é uma inteligência artificial focada para professores no Brasil, tá? Então, você pode gerar os seus conteúdos a partir dela, você pode ter o histórico, tá? Você pode ter aqui um chatbox, né? Você pode conversar com a Yara aqui, eles deram esse nome. Você pode criar avaliações, você tem as minhas avaliações, correções que estão pendentes, porque você pode mandar o link para o seu aluno, e o aluno, ele cadastra aqui. Eu achei um pouquinho caro, né? Que tem as aulas, você pode guardar tudo, né? Não estou fazendo propaganda nenhuma, não, gente. Nem conheço quem que é dono disso aqui. Mas você pode colocar todo o teu material didático dentro desse processo. Você pode criar suas turmas, você tem agora a opção de criar comunidade, tá? Na faixa de R$ 30 aí por mês. Eu acho caro, tá? Eu acho, assim, não vou dizer caro, né? É difícil a gente... Mas olha só, aqui você pode definir, preciso de aulas de não sei o quê. Então, você tem todo o processo histórico, tem um local aqui, ó. O que eles fizeram? Eles pegaram não só o ChatGPT, mas diversas outras inteligências artificiais, e você pode pedir para que ele gere questões a partir de um determinado site. Então, vamos imaginar que eu vá fazer os exercícios, né? Que eu vá criar exercícios para vocês. Eu vou copiar esse link, que está aqui. Venho no link do site, falo para ele quantas questões eu quero.
ano de escolaridade e o tipo de questões. Eu vou querer só questões objetivas. Gerar. Gerou 10 questões do conteúdo que está do meu material didático que eu passei para vocês. Né? Aqui ele viajou na maionese. Tem coisas que vocês estão vendo, né? Não tem jeito. Tem nada a ver. Não falei nada disso. Quer dizer, é o que eu acabo de falar para vocês. Tem muita coisa. O certo era ele ter lido, ou ele não leu todo o conteúdo meu. Não. Não está funcionando. Mas vai acabar funcionando, gente. Isso daí, muito dessas ferramentas estão em teste, né? Posso pedir aqui para poder fazer um planejamento, plano de aula, critérios de avaliação, ideias para datas comemorativas, ideias de atividades, ó. Questões sobre um determinado vídeo. Então, você pode pegar um vídeo do YouTube, você cola o link, vamos ver se ele... Vou pegar um link aqui do YouTube. Você passa um determinado link para o aluno, né? Vou colocar aqui. Eu acho que ele não vai gerar, não. Provavelmente isso aqui está em teste ainda. Eu colei um vídeo, tá? Vou pedir para ele gerar só 3 questões. Terceiro ano, tipo de questões, objetivo. Sim, o vídeo deu certo, tá? Se vocês olharem, esse vídeo aqui é a história da internet. Então, realmente, ele vem trazendo as histórias, qual é o protocolo, ARPANET, tá vendo? Quem foi responsável pela criação da www, por aí vai indo. Então, ele realmente, o que ele fez? Ele foi lá no vídeo, leu todo o vídeo e trouxe questões para que eu pudesse aplicar para os discentes. Bom, vale a pena vocês darem uma olhada, tá? Vamos para aqui que eu falo que é importante, ó, porque a gente vai para o capítulo 3, que é geração de conteúdo de imagens. Então, nós temos aqui várias ferramentas, né? Essa daqui é a principal ferramenta, né? O Midjourney é a principal ferramenta. Para poder utilizar essa ferramenta, você tem que ter lá como é que chama? Alguém pode me ajudar? Esqueci aqui. O Discord, tá? O Discord é a, 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 a ferramenta que você tem que entrar no Discord para depois utilizar do Midjourney, tá? E não tem outra ferramenta melhor para criação de imagens por enquanto. Claro que eu disponibilizei outras ferramentas aqui. Tem um mapa mental de geração de conteúdo de imagens, onde são as recomendações, IA para imagens, ferramentas de IA para imagens, criação de avatar, QR Code, banco de imagens, mapas mentais, nuvem de palavras, infográficos, captura de imagens e por aí vai indo. Lembrem-se, ó, não tem a opção 3 aqui em cima, ó, 3.1. Você tem que ir ao final para poder clicar, porque ficaria muito grande, tá? Então, você tem aqui, ó, acessibilidade. Isso aqui são as dicas, né, de design instrucional, recomendações aí do DI, de design instrucional, na hora que você for trabalhar com imagens. Então, na hora que você for inserir uma imagem dentro do seu material didático, procure ver essas questões que estão aqui. Aqui que é o interessante, né, IA para imagens. Então, até mesmo com a ferramenta Canva, né, Bing, o Leonardo, aí, o Leonardo, né, aí, essa daqui também é uma ferramenta fantástica, vale a pena conferir. Ela é muito boa, tá? Ela cria imagens muito, assim, eu acho que ainda o Midjourney ainda é a ferramenta principal nos dias de hoje, mas você já consegue gerar muita imagem boa com ele, né? Tem o próprio Copilot da Microsoft. Eu gero muita imagem pelo Copilot.
Eu não entrei aqui, né, mas aqui, ó, GPTs, né, do Copilot, você vai definir se você é um designer, né, se um assistente de cozinha, você pode colocar aí as opções para rejeitar aqui. E aqui, como você quer que ele funcione? Mais preciso, balanceado ou criativo, né? É sempre bom a gente começar com balanceado e depois mudar as opções. Fora o Copilot, né, que também é da Microsoft, você tem o Images da Microsoft, o Create, né? Images Bing, que é o criador de imagens aí da Microsoft. Aqui ele vai subindo a pontuação, cada dia que você entra, ele dá uma pontuação, né? Mas você pode pedir assim, ó, monte uma imagem realista sobre uma pessoa indo trabalhar com o céu azul, poucas nuvens, gravata vermelha, certo? Quer dizer, você passa algumas informações, isso aqui são alguns dos desenhos que ele gerou, inclusive as capas, né, do material didático, eu fiz por aqui, tá vendo? As capas que vocês estão vendo aí do material didático, e aí ele criou uma imagem nesse estilo aqui. Aí você pode, faça no estilo, vamos colocar aqui, deixa eu pesquisar um negócio aqui, vamos colocar aqui, sou muito ruim de pintura, gente. Vamos colocar aqui, faça no estilo gravata vermelha, monte com o estilo de Tarsila do Amaral. Não sei se ele usou muito o estilo dela. Tinha algumas outras opções, é questão de prompt, tá, gente? Talvez eu tivesse que colocar o texto antes. Mas reparem que mesmo assim ele entra no Copilot Design, tá? Mesmo no Bing Images, ele entra naquele Copilot porque é da Microsoft, tá? Então, aqui, geração de imagens. Vamos voltar. Aqui algumas pagas. Eu mostrei aqui, né? Criação aqui pelo DALL-E, né? Gratuito. Né? Aqui o Copiloto, entre outras ferramentas que, com o Leonardo, vale a pena entrar aí para vocês verem a qualidade de cada um. Aí a gente entra aqui na parte de ferramenta de manipulação de edição de imagens. Não vai dar tempo da gente ver isso tudo hoje, né? A aula vai até 8h30 só, mas a gente continua na próxima aula. O que vocês vão precisar fazer para essa semana eu sabia que é muita informação, né? Mas você vai criar as imagens, pode utilizar desses outros recursos, mas, principalmente, criar um avatar. Então, vocês vão criar um avatar, que é o exercício, está aqui, ó. O arquivo 1, você vai criar um avatar e um QR Code de um link que você achar interessante, tá? Criação de QR Code é a coisa mais atoinha do mundo, tá? Ó, botão direito, criar QR Code da página. Tá aqui, depois é só você fazer o download. Essa é a maneira mais fácil que tem de criação de QR Code. Vocês vão ver aí na internet um punhado de gente, né? Um punhado de pessoas e um punhado de site de criação de QR Code, né? Mas se for QR Code de link, sem problema. Usa esse daqui, né? Ele já sabe que é do Google, porque tem o desenho, né? Criado pelo Google aqui. Agora, se você quiser gerar o seu com a logomarca tua aqui, algo assim, aí não tem jeito, aí você vai ter que utilizar aí de outros recursos. Mas eu coloco aqui no material. Então, aqui é a criação de avatar. Você pode usar
instalar o avatar Character, né, para poder fazer avatares desse estilo aqui que eu criei. Mas tem o processo aqui, né? Você pode utilizar o VidNoz aqui. O que o VidNoz faz? Você pega o seu texto, joga para dentro de uma imagem que é de uma imagem de uma foto. Então, aqui é uma foto minha, e ele gera a a boquinha falando de acordo com o texto que foi colocado lá e na linguagem que você escolheu, tá bom? Então, essa aqui é a ferramenta, VidNoz, é a ferramenta que eu usei para geração do áudio do seu avatar. Então, você pode criar um determinado avatar, né? Ainda está meio que assim, você percebe que ainda é meio robotizado, né? Mas dentro, em breve, isso daí a tecnologia vai crescer mais ainda, vai ficar uma pessoa bem mais parecida com uma pessoa, né? Aqui alguns exemplos, né? Você pode escolher o avatar, ou você pode criar o seu próprio avatar, né? Tem ajuste de voz também, de forma mais natural. Você pode. Eu não quis criar, vocês perceberam que a voz que estava lá não era a minha voz, mas mesmo na ferramenta gratuita, você pode passar um arquivo de áudio para ele grava toda a sua voz e depois vai sair com a sua voz. Até 1 minuto é gratuito, tá? Até 1 minuto você consegue fazer um vídeo de forma gratuita aqui. Mais do que isso daqui, aí você tem que pagar. Aqui, criação do QR Code, que é o exercício dessa semana. Então, aqui eu pedi para que você descobrisse que link que vai. Então, é só apontar a câmera para o QR Code. Aqui, um pouco sobre bancos de imagens. Dei aqui uma série de bancos de imagens gratuitos, né? Eu uso bastante. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Esse aqui, ó. O FreePic, tá? Esse daqui que eu utilizo. Vou colocar aqui, FreePic, ó, é o primeiro aqui em português, ó. Então, quando eu precisava, ou quando eu preciso aí de uma imagem, alguma coisa assim, que não existia ainda a inteligência artificial, eu pegava dos bancos de imagem. Então, no banco de imagem, você tem bancos que são pagos e outros que são gratuitos. E aqui no FreePic tem muita coisa boa e gratuita, né? Então, se você colocar aqui história, vamos ver se ele traz alguma coisa, alguma imagem. Ó, tá vendo? E aí você pode ver se é gratuito, né? Ó, licença grátis. É só dar crédito ao autor, tá vendo? Então, se você deu crédito ao autor no teu material didático, tá tudo dentro do conforme. E você pode fazer o download, né? Dessa imagem e utilizar nos seus livros, né? Reparem aí que ele já gera alguma coisa, dependendo, tem extensões aqui, ó, EPS, você pode editar, né? Se você fizer o download, dependendo da extensão, você consegue editar. Então, antes do IA, né, para geração de imagem, era um recurso que eu usava bastante dentro do material didático. Outra coisa que eu acho que eu peço aqui, não, só o avatar, né, o QR Code, e criar um avatar falante conforme o exemplo que passei, né, tá aí no material didático. Caso vocês tenham dúvida na criação, aqui tá o meu WhatsApp, tá? Vocês têm também lá o contato, pode entrar em contato comigo, que eu ajudo aí no desenvolvimento, caso tenha alguma necessidade. Parece ser pouca coisa, né, porque é rápido de ser feito, né? Não vou puxar muito na parte de exercício, porque na próxima semana, aí sim, na próxima semana eu vou continuar com essas explicações, porque ainda falta muita coisa, eu só estou no item 3.7. Repare que a gente ainda tem que falar sobre aqui, isso aqui seria só da unidade 1, né? Mas não dá tempo, eu sei disso. Então, aqui a gente vai continuar na parte dos mapas mentais, né? Criação de mapas mentais. E esse daqui é bastante interessante, eu gosto muito desse. E a gente vai começar aqui, você pode colocar aqui, vamos pesquisar aqui sobre, vamos colocar aqui, só história. Mapa mental sobre história de Portugal, história da Rússia. Aqui já traz, ó, história do Brasil.
já traz mapas mentais prontos. Ó, que pode ser utilizado aí, pode fazer o download, ó, né, no seu processo educacional. Eu vou começar a próxima aula falando sobre os mapas mentais e, a partir da próxima semana, vocês vão começar a criar o material didático para mim. Então, aí, eu vou passar, porque está na unidade 2, a questão de criação de sites. Então, vocês vão criar, através do Google Sites, podem já ir pensando um tópico de uma disciplina, algo nesse sentido, né? Não precisa ser muita coisa, a gente vai até lá umas 5, 6 páginas, é bom vocês separarem só por capítulo, para ficar mais fácil. Pode utilizar da inteligência artificial, sem problema algum. Dentro em breve eu vou mostrar como que você pode burlar essa questão, porque se você pegar um texto, né, se você pegar os meus textos aqui, esse daqui, e jogar para dentro de um sistema de verificação de plágio, de IA, esses de plágio normais aí, não vai acusar, tá bom? Porque muitos dos que estão aí no mercado já não conseguem captar se é de IA ou não. Então, estão chegando novos aí para fazer essa verificação se veio da inteligência artificial. Mas, mesmo assim, você pode jogar dentro desse processo de inteligência artificial e pedir para ele transformar num processo humano, de escrita humana, né? E aí fica indetectável também. Eu vou parar aí a gravação e eu fico mais uns 5 minutinhos aí, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram comentar alguma coisa a respeito da aula, fiquem à vontade, tá?